Olá pessoal, professor Leandro da RedTech Programador por aqui. Hoje eu estou aqui com um projetinho do semáforo, olha só que legal, construído com o nosso Arduino. E na aula de hoje a gente vai fazer ele passo a passo, nós vamos fazer a montagem e também lá na IDE do Arduino a gente vai montar toda a programação. Vamos nessa? Estou aqui já com a nossa protoboard. A protoboard ela funciona, esses campos do meio aqui, os campos maiores, onde tem esses pinos aqui, eles funcionam na vertical. Então esses aqui estão conectados verticalmente. Então cada ponto desse aqui está conectado verticalmente. Aqui, que é específico, né, para a gente colocar a alimentação positivo e negativo, eles estão conectados, essa camada vem até aqui no meio, então toda essa pinagem aqui está conectada e essa aqui de cima também toda conectada até o final, e assim aqui também, né, nós temos, então se eu conectar algo aqui e aqui, eles vão estar, apesar da distância entre eles, eles vão estar conectados entre si, tá bom? Então vamos começar aqui a montagem, lembrando, perna maior é o positivo, então eu vou colocar ela aqui e vou colocar o negativo na parte de baixo, que a gente vai ligar um negativo direto aqui na corrente negativa, tá bom? Aqui é a mesma coisa, positivo e negativo, vou ligar ele aqui, positivo, negativo. Esse é o LED verde, desculpa, esse é o LED vermelho, e vamos colocar o amarelo aqui no meio também da mesma forma. O LED, ele não pode ser ligado diretamente lá na tensão de 5 volts do Arduino, então a gente tem que usar um artifício para a gente diminuir essa tensão que vai chegar até o LED, para ele também não romper, para ele não queimar, para ele não estourar. Então a gente usa um resistor. Eu vou colocar aqui os resistores também, lembrando, nessa coluninha aqui eles estão conectados, então eu vou colocar uma perninha aqui e a outra aqui, e eles vão estar conectados. Aqui, deixa eu usar no LED vermelho, no amarelo a mesma coisa. Vou conectar aqui e o outro lá no vermelho, também da mesma forma. Então aqui a gente já está reduzindo a tensão que vai chegar em cada um desses terminais. Bom, e agora com os nossos LEDs já no lugar, nós vamos pegar os nossos jumpers e vamos começar a montagem deles com o Arduino. Eu vou ligar aqui o negativo no negativo, aqui, e vamos ligar ele aqui no GND do Arduino. Então, conectar ele no GND, ok. O LED verde nós vamos conectar no pino 8, e depois a gente vai usar essa numeração 8, 9 e 10 lá na programação na IDE do Arduino. O amarelo nós vamos ligar no 9 e vou conectar aqui, e o vermelho vou usar no pino 10 e vamos conectar aqui. Tudo pronto? Agora é só a gente começar a programar lá no Arduino. Bom, e aqui já com nossa IDE do Arduino aberta, nós temos aqui então o Void Setup, que é onde a gente coloca todos os códigos que vão iniciar com o sistema, ou seja, quando o Arduino ligar, é aqui que ele vai pegar esses códigos e vai ativar então os nossos pinos lá de saída ou de entrada. Essas configurações a gente faz aqui. Já aqui no Void Loop, a gente vai colocar o código que vai ficar se repetindo, como no caso do nosso semáforo, é onde ele vai ficar
passando lá as informações de que lâmpada está acesa, de que lâmpada ele apaga, enfim, a gente vai construir isso aqui na prática, tá? Eu vou apagar aqui esses comentários, a gente não vai entrar muito a fundo nas questões de lógica de programação, todo o sistema, né, por trás disso aí. Se você quiser conhecer mais, nós temos aqui na Hashtag Programador os cursos de programação, de game, de robótica, e o fundamento, eles são todos muito parecidos. Então, para você criar um game, ou para você criar um aplicativo, ou para você criar uma aplicação robótica, é tudo a mesma base. Então, aqui na Hashtag Programador, a gente ensina você a pensar como um programador, e aí depois a linguagem que você vai escrever esses códigos, que você vai mandar esse comando, aí é que você já tendo essa base, fica muito mais fácil para você entender a fundo como que um programa funciona, como que um computador funciona, como um aplicativo vai funcionar. E aqui na Hashtag você aprende isso tudo desde o início, até mesmo já lá nas linguagens de programação e também na construção dos seus games e aplicativos, tá bom? Hoje aqui a gente vai só mesmo fazer o nosso semáforo funcionar. Então, aqui no Void Setup, eu tenho que colocar os pinos que eu vou usar. Então, eu vou escrever aqui pin mode, ele já vai me pedir lá qual o número do pino. Então, nós vamos usar o pino 8, 9 e 10 para fazer o nosso semáforo, tá bom? Então, guarda isso aí. Então, aqui eu vou colocar, que vai ser o pino verde, 8. Aqui ele está perguntando se é entrada ou saída. Depois lá no Arduino a gente vai conhecer, né? Então nós temos a opção de ter as entradas, que são os comandos. Por exemplo, um botão, ele vai enviar uma entrada, né? Um sensor é uma entrada, e ele tem também a saída, que ele vai mandar energia ou não lá para aquele pino. Nesse caso aqui, nós queremos a saída, então nós temos aqui o output. Vamos colocar aqui um outro pin mode, que vai ser o 9, né? E aqui também output. Ele está dando um erro aqui porque outro detalhe muito grande das linguagens de programação que faz uma diferença muito grande, se eu não tivesse lembrado disso aqui, é o ponto e vírgula. Um ponto e vírgula depois do código vai fazer toda a diferença. Então a gente tem que ficar bem atento a isso. Então aqui agora sim ele já está configurado corretamente, pino 10, e nós queremos aqui na saída. Ok, então essa parte aqui já está pronta. Depois a gente tem o conceito de variáveis. Por exemplo, você viu ali que eu coloquei lá no pin mode, eu coloquei 8, 9 e 10. Eu estou chamando essa porta já diretamente pelo número dela lá no Arduino. Mas a gente tem uma forma mais correta da gente chamar essa porta, que seria criar uma variável. Uma variável nada mais é do que algo que pode variar, né? A gente cria essa variável com esse pino e chama a variável dentro do Void Setup. É muito mais fácil para a gente conseguir identificar os elementos que a gente está trabalhando. Agora aqui no Void Loop, nós vamos começar a escrever o nosso código. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui, a gente colocando duas barras após o código, a gente consegue comentar. Esse comentário ele não vai ser lido pelo programa, ele é só um comentário para quem pegar o nosso código futuramente, ou até mesmo para a gente, quando for dar manutenção nesse semáforo, a gente saber que o pino 8 a gente está se referindo ao LED verde, né? Perdão. Então nós temos o LED verde ligado lá no pino 8, o LED amarelo no pino 9 e o LED vermelho ligado lá no pino 10. Então vou colocar aqui que esse pino 8, ele se refere à luz verde. Aqui embaixo, no amarelo, é a luz amarela, no caso o 9 é o amarelo, e aqui é a luz
vermelha. Ok, então aqui agora vamos começar a construir o nosso código do nosso semáforo. Esse código aqui, Digital Write, já pode ver que ele vai até aparecer para a gente lá. Ele está dizendo para a gente gravar. Então aqui a gente tem, ó, por exemplo, o Digital Write, que é uma gravação, ou temos também o Digital Read, que ele vai ler algo que está chegando lá. Como no nosso caso nós estamos mandando uma saída, então a gente precisa gravar lá no pino 8, no pino 9 e no pino 10 o que a gente quer. Então a gente vai usar o Digital Write para qual pino? Para o pino 10, que é o vermelho. Então aí aqui nós estamos falando para o pino vermelho, ele tem dois estados. Ele vai ter o estado ligado ou desligado. Como a gente vai mandar isso para o Arduino? Simplesmente dizendo aqui high, ele vai ligar, e aí ponto e vírgula, né? E ele vai ligar. Então ele ligou, a gente precisa de um delay. O que vai ser esse delay? É o tempo que essa luz vai ficar ligada. Então a gente coloca aqui delay, né? Já aparece lá também pra gente. E olha lá, ele fala assim, olha, é usado um delay, né? um comprimento em milissegundos. Então, se a gente quisesse deixar 1 segundo essa lâmpada ligada, esse LED vermelho ligado, nós teríamos que deixar aqui no delay 1000, né? Então, a gente pode controlar isso. No caso, a gente vai deixar, vamos estabelecer aqui que o sinal vai ficar fechado por 10 segundos, né? E aí depois desses 10 segundos a gente vai desligar esse sinal, esse LED vermelho, no caso o sinal fechado. Então vamos colocar aqui Digital Write no pino 10, vai fazer o que? Vai desligar, e para desligar a gente vai usar então o comando low, ou baixo, né? Alto e baixo, 0 e 1. A gente aprende tudo isso também aqui dentro da programação, né? Quando a gente fala de sinal digital a gente só tem duas opções, ou ele está ligado ou ele está desligado. Então a luz ligou, né? Esperou 10 segundos, ela vai desligar, então a gente vai desligar a luz verde e vamos aqui em Digital Write novamente. No pino, a luz verde lá está no 8, então nós vamos colocar aqui 8 e ele vai fazer o que? Vai ligar. Então, olha só, a gente vai colocar aqui o sinal de ligado e ele vai ficar, tem que respeitar a indentação do código também, vamos colocar lá o ponto e vírgula. Isso aí a gente vai se adaptando, né? No decorrer do tempo a gente vai lembrando desses detalhes, que tem que colocar ponto e vírgula, qual linguagem de programação que usa, qual linguagem que, por exemplo, o Python, a gente não se preocupa tanto com essas marcações, porque ele meio que já vai fazendo isso, ele já tem um mecanismo diferente. Aqui, como a ideia do Arduino usa as bases do C#, é bem próximo do C#, e o C#, então a gente tem que usar esse ponto e vírgula. A gente vê também que aqui, ó, tem um espacinho, olha lá, referente a 2 espaços, o espaço mesmo do nosso teclado. Isso se chama indentação. Ele está dizendo com essa indentação que ele pertence ao void loop. Então, se a gente fosse criar outros códigos aí dentro, ele vai respeitando toda essa sinalização. É como se fosse uma sinalização de onde ele vai, para onde ele vai, como que ele vai ler, porque o comando ele é lido de cima para baixo. É como uma receita de bolo, né? Um algoritmo é muito parecido com isso, uma receita de bolo. Então, a receita de bolo você vai pegar lá, pegue 2 ovos, então você vai pegar 2 ovos, depois quebre os ovos, coloque na tigela. Então, você vai lendo essa sequência de cima para baixo. Então, o algoritmo vai fazer a mesma coisa, ele vai ler de cima para baixo. Então, vamos lá, continuando aqui o nosso semáforo, agora nós desligamos o LED vermelho e acendemos o verde. E a gente quer isso por quanto tempo? Então a gente coloca lá, novamente um delay,
em milissegundos. Vamos colocar aqui de novo 10.000 para ele ficar também 10 segundos ligado. E aí depois desse tempo o que ele vai fazer? Ele vai desligar o verde e depois do verde ele dá um alerta, né, pro motorista de que o sinal vai fechar. Então a gente precisa desligar o verde e ligar o amarelo. Então vamos lá, digital light do pino 8, ele vai desligar, então a gente vai colocar low nele, né, low, e aqui a gente vai ligar o amarelo que está no pino 9, lá no nosso Arduino, e aqui a gente vai colocar então o ligado. E aí, ligou o LED amarelo, né? Desligou o verde, ligou o amarelo, só que ele é mais rápido. Então no delay aqui, nós vamos colocar um delay de 3 segundos, tá bom? 3 segundos, e ele tem que fazer o quê? Desligar digital light no pino 9, ele vai desligar. Então, ele vai desligar, aqui é low. E é só isso que nós temos que fazer para o nosso semáforo funcionar. Legal, né? Eu vou aqui agora conectar o nosso Arduino, vou pegar ele aqui e a gente vai conectar, né? Tem um pouquinho de barulho aí no fundo porque aqui na escola está em obras, então não se preocupe com esse barulho aí não, tá bom? Já conectei o nosso Arduino, eu vou aqui em cima e ele está aqui, ó. Isso, agora ele está conectado e eu venho aqui e vou mandar ele lá pro meu, deu erro aqui, qual foi o erro? Tá faltando, ele espera um ponto e vírgula aqui, ó, tá vendo? Lembra aquela questão que eu falei que um ponto e vírgula faz diferença? Foi até bom isso acontecer aqui, pra gente perceber que não é nada de anormal, né? E que a gente vai esquecer, a gente esquece mesmo, até a gente que já está acostumado, às vezes a gente acaba passando por cima. Mas vamos lá, agora a gente vai mandar, provavelmente ele não vai dar erro nenhum, funcionando, e eu já vou mostrar para vocês aqui o nosso sistema funcionando, tá bom? Vamos lá, conectando aqui o nosso Arduino, e tá aqui o nosso semáforo funcionando. E aí, gostou do nosso projeto de hoje? Quer aprender mais sobre programação, game, robótica? Entra lá no site www.hashtagprogramador.com.br. Se quiser também, vem visitar a gente aqui na Avenida Deputado João Rios, 542, próximo à rodoviária de Una. É facinho de achar aqui na Beira-Rio, tá bom? Siga também nossas redes sociais, @hashtagprogramador. A gente se vê, até a próxima. Tchau, tchau.